Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler a palavra que fica em Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Na linguagem de hoje, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Hoje é culto da Santa Ceia e não tem como fazer um culto de Santa Ceia sem lembrar do sacrifício de Cristo, né, irmãos? Não tem como não lembrar da cruz, né, onde Cristo morreu para nos salvar. E eu queria fazer uma breve referência a esse fato, né, como historicamente falando, começando ali na época que Jesus foi encaminhado, acusado pelos próprios judeus, né? Não foram só os romanos que estavam ali para ir contra o Senhor, mas os próprios romanos acusaram ele de um crime de morte, porque não era qualquer um que ia para a cruz, tinha que ser um crime muito forte. Como eu falei outro dia, os romanos perseguiam os judeus, certo? Os judeus perseguiam os cristãos, e os romanos e os judeus perseguiam os cristãos. Os cristãos eram perseguidos ao quadrado, duplamente. Então vinha a pedrada de tudo quanto é lugar. E aí levaram para Pilatos, que ele era o prefeito, né? Ele era o que mandava ali no reino de Judá, a mando do imperador, e levaram ele para acusando Jesus. E Pilatos recebeu aquela notificação e começou a questionar o Senhor, começou a questionar a Jesus. Lá em João 18 fala assim, 36 em diante. Jesus respondeu, né? Pilatos perguntando algumas coisas. O meu reino não é neste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos perguntou, então você é rei? Aí Jesus responde, o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos perguntou, mas o que é a verdade? Né? As pessoas falam, está certo e errado, mas o que é certo? O que é errado? Que contexto, né? Uma vez estava na aula, o pessoal lá começou a perguntar muito da professora, aí ele ficou meio chateado, ele falou, e essa sua barba? Sua barba está certo ou está errado? Então, Pilatos perguntou, o que é verdade? O que é verdade? Essa resposta já estava sendo dada lá em João, né? João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Então, a verdade é que eu sei que eu sou filho de Deus. A verdade é que eu vim para salvar o mundo. A verdade é que eu sou o rei, né? Mas não o rei na terra, eu sou o rei dos céus. Então, quando Pilatos perguntou isso, e que ele não sabe a verdade, Jesus, eu sou a verdade. Então, se ele não sabe, os judeus já tinham uma noção que viria o Cristo. Só que eles acharam que Cristo não era o Filho de Deus, que ele estava... e ao mesmo tempo ele criticava os fariseus, os doutores da lei, as coisas erradas que ele fazia. Então eles foram ficando com raiva. E eles ficaram com medo que ele levantasse as pessoas contra eles, né? E eles tinham como todo mundo é político, os judeus, apesar de eram escravos ali em Roma, eram prisioneiros, aliás, eles tinham uma relação boa com os líderes, né? Então, o Pilatos tinha que agradar aos
aos fariseus, aos doutores da lei, para controlar o povo. E eles controlavam o povo, então havia uma calmaria maior. Então existia um acordo meio político, meio velado, mas isso é que acontecia. E aí o que aconteceu? Na Páscoa, eles, não era uma tradição assim, normal, mas eles fizeram isso para poder agradar os judeus. Então vamos soltar um judeu que tá preso. E quem é que estava preso naquela época? Bem famoso, Barrabás, filho do homem, filho do pai. Então filho do pai, Barrabás, filho do pai. Interessante isso, né? Jesus é filho de quem? Do pai também, de nosso Deus. Interessante que os dois eram filhos do pai. E aí ele falou, bom, ele não viu nenhum problema com o Senhor, não viu nenhum crime assim tão trágico, e falou, então eu vou lavar minhas mãos, né? Vou pegar, vou chamar o criminoso Barrabás. O que Barrabás tinha feito? Qual era o crime dele? Barrabás era um líder também que tentou ir contra o governo romano e inclusive matou uma pessoa, por isso que ele estava preso. Então ele alvoroçou o povo contra os romanos. E aí, ou seja, ele tinha um crime de morte, tinha um crime de sedição, e ele estava lá para ser crucificado. E aí perguntou, né, para o povo, aí ele falou, bom, vou pôr Jesus junto com Barrabás para ver se eles livram ele por mim. Porque ele não queria ir contra os líderes, não queria, né, por causa disso os homens fazem muito isso. A gente quer agradar o povo, quer agradar o patrão, não é para brigar com o patrão, você tem que amar o patrão e fazer tudo direitinho. A gente tem que amar o funcionário e fazer tudo direitinho. Eu já fui, hoje eu sou patrão, já fui funcionário, né, e a gente sabe que tem que ser assim. Tem que ser tudo. Jesus não manda atirar a pedra. Ele falou: quem tem pecado, atira a primeira pedra. Ele sempre é com amor que se faz as coisas. Tá? Então ele pediu lá, procurou o povo, e o povo falou para condenar quem? Jesus Cristo. O mundo é assim, a gente vai escutando as coisas ruins, uma mentira, outra mentira, a mesma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Tem que tomar cuidado com isso. Nós não podemos ficar, tudo que o mundo fala você vai atrás, tudo mundo que fala é moda, você vai atrás. Tem coisas que tudo bem, não tem consequência nenhuma, e outras têm grandes consequências na nossa vida. Nós não podemos ficar cegos, não enxergar. A gente está vendo, mas não vê a verdade, vê aquilo, você escuta falar, você acredita no que você escuta, e a hora que você vê, você não acredita naquilo que você vê, você acredita naquilo que você escutou. Fala, mas está ali, está na cara que estão roubando, está na cara que estão fazendo isso, e você não enxerga. Você acredita naquilo que te falaram, naquela te cauterizaram o teu cérebro. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nós não podemos acreditar tudo que o mundo fala e ir atrás. Nós temos a palavra do Senhor para a nossa base. Bom, e o povo crucificou a Jesus Cristo. E aí, quando Jesus Cristo foi crucificado, o que era a cruz até então? Quando a gente fala em cruz, o que a gente percebe? A gente lembra do quê? De alguma coisa religiosa. É ou não é? Ou se fala, ou você vê, você pensa na parte do cristianismo. Mas o que era a cruz antes? Quando se falava em cruz no passado, na época de Cristo, antes da vinda de Cristo, a cruz o que era? Era um lugar para castigo. Na visão do Roma antiga, ela simbolizava um instrumento de tortura e vergonha pública, pena destinada a escravos rebeldes e criminosos de baixo status, marca de derrota e humilhação social.
Então a cruz não era só um castigo, era castigo para uma coisa vergonhosa. Não era todo mundo que morria na cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o crucificaram ali, e com eles outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Então ali tinha os dois ladrões, né, que foram crucificados com Cristo. E sendo que um defendeu Cristo, o outro atacou, e Cristo falou: ainda hoje você está no paraíso. Então, só para lembrar, que é uma coisa que eu gosto de falar, que foi talvez o primeiro salvo do mundo, foi um ladrão, né? Um ladrão que estava ali na cruz, que estava envergonhado pelo mundo, mas ele foi salvo. Ainda hoje você vai estar no paraíso, né? Foi o primeiro que ganhou a salvação ali, vinda do próprio Cristo, né? Falando ao vivo, né? Não foi nem o Espírito Santo, foi o próprio Cristo falando ali na hora, né? Jesus estava com o Espírito Santo meio, é Deus, é tudo, né? Trino. Mas é interessante de que essa situação. E para os judeus eles falavam que o madeiro, né, não tem coisa, está proclamado: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21:3. Porque ser crucificado numa cruz para o judeu era uma coisa horrível, era uma coisa de humilhação plena. Por quê? Os judeus, quem que crucificou Cristo? Foi os judeus ou foram os romanos? Os romanos que crucificavam a Cristo, porque era o meio deles, era a pena que eles tinham na forma deles. Os judeus não crucificaram ninguém, nem no passado, não tinha essa pena de crucificar alguém. Então, quando um judeu era crucificado no madeiro, era horrível para eles, porque era uma pessoa que envergonhava. Tanto é que eles tinham que recolher a pessoa morta ali antes na sexta-feira, porque no sábado era o dia santificado. Tamanha da desonra que era ser crucificado na cruz. Então, quando você pensa na cruz pro cristão, muda tudo, né, irmãos? Pro cristianismo, a cruz é diferente. A cruz é onde Cristo morreu para nos salvar. Lá para o mundo grego-romano, que valorizava a sabedoria, a filosofia, a lógica, a ideia de um Deus crucificado era absurda, né? O grego-romano era filosofia, era lógica, não tinha. Então, falar que um Deus estava sendo crucificado, eles falavam que era Deus, e aquilo era uma coisa absurda. Quando que ele ia ser Deus? Nunca. No pensamento deles, isso era por isso que fala da loucura, né? Que porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para os judeus, como que eles estavam esperando o libertador? Como é que o libertador podia morrer no madeiro, que para eles era uma desonra, e ainda ser morto? Não tinha sentido. Então a cruz para os judeus era terrível, mas para os salvos a cruz significa que Jesus, né, derrotou o pecado, derrotou Satanás, derrotou a morte. Que hoje nós podemos tomar a ceia e ser perdoados, é porque Jesus fez o sacrifício da morte na cruz. Então ela simboliza a nossa redenção. Irmãos, quando a gente fala: Pai, perdoa os nossos pecados, né? Deus perdoa. A gente nunca pode esquecer que o perdão do pecado está envolvido em sangue. Teve que derramar sangue. Ninguém aqui foi perdoado só porque Deus quer, só porque Jesus esteve na terra, não, porque Ele morreu. Ele liberou sangue para nós morrer, para nós sermos abençoados, para nós sermos perdoados. Tá? Então isso que é a coisa forte. Nós não somos perdoados por qualquer coisa, nós somos perdoados porque
Cristo liberou sangue, derramou sangue por nós. Não foi só uma morte normal. Assumiu todos os nossos pecados, levou o pecado para o inferno, né? Passou todas as situações, não só físicas, como tem uma pessoa santa tem que jogar esse pecado para o inferno, assumir tudo isso, uma pessoa que não merecia. Mas na parte espiritual, você imagina isso? Quanto que ele sofreu? E é por isso que a gente hoje tem a oportunidade de tomar ceia, porque esse Cristo morreu por nós e liberou o seu sangue. Tem toda essa parte que a gente não pode. Com isso, eles nos reconciliam com o Pai. Tá? Isso tudo, a cruz nos identifica com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquele que agora vive em mim, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando a gente aceita Cristo, né? Aceita o seu sacrifício e nós estamos com Ele, nós passamos a ter uma intimidade com Cristo, viver como Ele vive, não como a gente quer viver. Então, quando você tem uma nova criatura, a gente tem que mudar. Nós não podemos continuar com as coisas velhas, né? O vinho novo tem que ser óleo novo, senão não aguenta. Então, essa mudança só a gente consegue aceitando que Cristo morreu, entendendo o sacrifício dele, da liberação do sangue, para podermos ser libertos dos nossos vícios passados. Porque eles continuam lá tentando nos atormentar, né? Não para, a tentação é contínua. Mas você vai vencer essa tentação se você estiver com Cristo. O que você não pode é continuar com o velho homem. Tem que haver alguma mudança. Vem como você está. Deus não está falando, você tem que ficar santo para chegar até mim. Quem vai te santificar sou eu. Mas você tem que ter uma mudança depois que você tem que você realmente aceita o Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Tá? Se tomar sua cruz não é você ter que sofrer para estar com Cristo. Eu preciso estar sempre. Mesmo que eu estiver bem, você procura uma tristeza. Eu vou ficar triste porque não, eu tenho que ficar triste, porque eu tenho que carregar a cruz com Cristo. O Cristo fala que o nosso fardo é leve e momentâneo. Deus nos dá força para seguir. É óbvio que nós, quando a gente está seguindo a Cristo, vem perseguição, vem, o diabo atenta, vem algumas coisas que vêm para nos prejudicar. É como Cristo teve. Mas andar com Cristo é sinal de vitória. É sinal de que nós vamos nos restabelecer e que aquilo que está vindo em nossas vidas, ou é para nos amadurecer, ou vai sumir da nossa vida, vai acabar. Nós não podemos achar que porque estamos com Cristo a gente tem que viver triste, mas inclusive é o contrário, né? O crente fala que está sempre rindo, sempre alegre, porque tem Cristo, porque pedrada está tomando. Às vezes a maioria, os que mais acreditam no Senhor mais rápido são aqueles que não dependem muito da parte financeira, na verdade, porque o cara que tem dinheiro ele acha que pode tudo, até que deu uma trombada na vida dele, ele viu que o dinheiro não valia nada. Então, os crentes que estão rindo, a maioria não tem muito dinheiro. Mas pode ter, não é pecado. Só que você tem que saber abençoar o outro quando você tiver, viu, irmãos? Não pode guardar, não pode ser egoísta, em nada. Levar a salvação, eu vou dar a salvação para ele, porque eu não posso porque vai perder a minha. Não, Cristo morreu por todos. Eu não posso dar um dinheiro porque depois eu vou ficar pobre. Não, Deus tem dinheiro para todo mundo. Amém. Se você não participar, não dar para o próximo, não amar o próximo, que é isso que Deus quer, né? Que é a conduta na terra, esse é o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, amar a Deus em primeiro lugar, mas aos outros como, né? Fazendo tudo como se fosse para você. É gozado, né? Quando a gente volta lá para Barrabás, que Barrabás ele foi crucificado? Não, né? Ele foi liberto. Quem libertou ele?
Jesus. Certo? Ele só foi liberto porque Jesus morreu por ele. Mesmo por Barrabás, Jesus já estava morrendo. Né? E assim Jesus liberta nós. Nós somos, às vezes, como Barrabás, né? A gente é liberto por Cristo, mas não merece, não faz nada. Mas Cristo morreu por nós, e aí a gente tem que mudar de vida e ser outra pessoa. E Deus dá essa facilidade na nossa vida. Ele chama a gente para o arrependimento, e se a gente realmente quebrantar o nosso coração, Cristo pode fazer essa obra maravilhosa na nossa vida. Então, Jesus já morreu libertando, literalmente ali, né, foi já acusado, libertando outra pessoa, por causa fazendo já esse sacrifício, mesmo antes de morrer. Lá em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, irmãos? Então, se a palavra de Deus tem sido uma loucura para você, é porque ainda você não entendeu direito a palavra do Senhor. Você não acreditou que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus, que Ele pode mudar a tua vida. E você está achando que a tua vida é uma derrota, que está achando que a tua vida é uma desgraça, você acha que nada vai dar certo, que você não consegue nada. Mas quando você realmente, quebrando o teu coração, deixa a palavra do Senhor entrar, o Espírito Santo falar com você e te transformar, quando você olha na cruz, você não vê Cristo morto, você vê Cristo ressurreto. Ele não está mais na cruz, Ele está com Deus. Você não vê a cruz como uma derrota, mas como uma vitória. Você vê a cruz não como uma fraqueza, porque Ele não conseguiu fazer, não, mas como sendo forte, porque venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a morte. Você vê na cruz os teus pecados sendo levados por Cristo e você sendo libertado, liberado. A cruz é um símbolo de redenção. A redenção, então, é um perdão vindo através de um sofrimento, de uma liberação de sangue, né? Um sacrifício de sangue. Então hoje é a Santa Ceia, e hoje nós vamos comemorar a Santa Ceia, agradecer, lembrando do sacrifício do Senhor, lembrando que Ele morreu por nós e que nós estamos salvos, e que a grande vitória nossa ainda há de vir, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Então, pense na tua palavra, na hora de agora de hoje, né, na hora que nós vamos orar para a ceia, lembrar, né, pedir perdão dos nossos pecados, na nossa remissão. Não é pedir perdão só para Deus vai perdoar, é lembrando do sacrifício que Cristo fez. E aí é que está a validade desse teu perdão. Amém? Vamos ficar em pé então agora. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, por o Senhor ter morrido no nosso lugar, pelos entendimentos que o Senhor vem nos dando aos poucos, Pai, porque a tua palavra é tão maravilhosa, tão sábia, mas não é tão fácil de entendimento às vezes. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, através das revelações, nós conseguimos entendê-lo, Pai. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais a gente fica mais fácil de entender tudo o que está acontecendo, tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício, que não existe como pagá-lo, Pai. Muito obrigado porque nós temos a oportunidade de sermos salvos, de podermos ir para os céus e encontrar o Senhor, todas as pessoas que foram para o céu, Pai. Abençoa esta manhã, abençoa esta ceia agora, e que haja remissão dos pecados, e como foi falado aqui, de cura também, porque na ceia há cura física, cura mental, cura espiritual, Pai. Traz a cura plena e completa, em nome de Jesus. Amém, Senhor.